Salve família! Mais um vídeo aqui e é o seguinte, hoje eu vou dar a minha visão como empresário do que aconteceu em 2018 e o que aconteceu agora em 2022. 2018 tava todo mundo de saco cheio, tava todo mundo puto da vida com o que já vinha acontecendo aí com o Brasil com relação a governo Dilma, Lula, né? Depois veio Temer. Então assim, entrou Bolsonaro. Qualquer um que entrasse naquele momento contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PT, contra o Lula, naquela época lá foi uma eleição entre Bolsonaro e Haddad, né? O Lula estava preso. Então qualquer um que entrasse ali para disputar contra o PT ganharia. Só que só teve uma pessoa que teve peito para abraçar isso aí, que foi o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e ele ganhou as eleições democraticamente, com as urnas eletrônicas e tal. Só que o que acontece? O mesmo Jair Messias Bolsonaro que ganhou as eleições em 18, ele mesmo perdeu as eleições em 22. Por quê? Porque o Bolsonaro, quando ele vira presidente, você tem que ter papas na língua, né? Você tem que saber o que você fala. Você tem que se informar para falar. Você não pode pensar completamente as coisas que vêm na sua cabeça e você sair despejando. Ele trouxe muita gente boa, mas ele, da maneira que ele conduz, tem muitas coisas aí que se eu for falar de Bolsonaro, tem muitas coisas também negativas, parte principalmente administrativa dele, que não é legal, a conduta dele que não é legal, e isso influenciou muito nas eleições dele, da maneira de como ele tocou a pandemia e tudo mais. Mas ele mesmo perdeu para ele mesmo, porque se ele tivesse tido um pouquinho só de esperteza nessa parte, ser político, né? Porque o Lula é político, o Bolsonaro não é político. É político na maneira de fazer politicagem. Por isso que ele perdeu as eleições. Ele não precisaria ficar lá erguendo plaquinha escrito Globo lixo, falando mal da Globo e tudo mais. Colocasse outra pessoa para falar, porque chefe de Estado não pode ficar fazendo essas coisas. E ele usou muito as mídias sociais, a mensagem dele chegou para muito, mas ele também deixou de fazer muito pronunciamento na Globo, né? Querendo ou não, todo mundo assiste Globo, todo mundo na TV da casa tem Globo. Então, ele não tinha os jornalistas do lado dele, né? A maioria dos jornalistas, tanto é que os jornalistas ficavam lá no palácio, no porão, não tinha uma sala de imprensa, ele fazia a comunicação dele diretamente, tanto por live e tudo mais. Então, esses pequenos detalhes fez a diferença, fez ele aí não conquistar esses 2 milhões de votos aí para empatar com o Lula, ou até mesmo 3 milhões para poder vencer no segundo turno. Mas é um cara forte, é um cara de direita forte, mas essa é a minha visão aí, de que faltou isso aqui, ó, para ele ganhar. Mas agora que perdeu, vamos ver como é que vai ser aí agora esses 4 anos de governo Lula, né? E vamos ver como é que vai ser 2026, se ele volta ou não volta. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Até mais, galera, um abraço, tchau, tchau.